paz, o amor do nosso Deus esteja com todos. Com todos também que nos ouvem, os irmãos lá da Pavuna, e o mês da reforma também é o mês de aniversário da igreja, e amanhã, dia 31, completaremos 10 anos de bênçãos no local que Deus separou para ser adorado e ser servido. Lá o povo da Pavuna estão todos ligados aí. E também minha filha, o pessoal lá de Manaus, que nos ouvem, né, e assistem nesse momento. A todos, pessoal da La Proença, todos que estão nos ouvindo, o pessoal da Pavuna, um grande beijo, um grande abraço, e que seja abençoador, como tem sido para mim. E todas as vezes também, reverendo, que estive aqui, com muito amor no coração e carinho que também foi recebido. O amor também é recíproco para com os irmãos, graças a Deus. Convido os irmãos, faremos duas leituras de dois textos. Primeiro, leremos agora em Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9, é o Shema Israel, ouve Israel, Shema Israel em hebraico, no nosso querido português, ouve Israel, o texto que os judeus usam na mezuzá, eles usam as plaquinhas na testa. É muito interessante que todo judeu crente, autêntico, devoto, seguidor dos ensinos, se puder, morreria recitando estes versículos. É este versículo que está lá na mezuzá, que em outros momentos, na casa de um bom judeu religioso, está exatamente esses versículos de 4 a 9 de Deuteronômio 6, espalhados em toda a sua casa. Em todos os âmbitos da sua vida, eles recitam, eles leem e veem esse texto. É muito interessante. Levam com muita seriedade o que o Senhor está dizendo para eles. Assim nos dizem as sagradas letras. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O pessoal lá de casa também estão plugados, né? Todos ouvindo, graças a Deus. Deus abençoe a Cris, as crianças que também nos ouvem. Só a Deus glória. Ao longo desse período, os irmãos analisaram, como muitas outras igrejas, os solas, né, os pontos aí, que resumem toda a teologia dos reformadores na época. Vamos fazer a contextualização histórica também, dos termos e do latim usado, né? Os 5 solas são frases latinas que vão definir muito bem os princípios fundamentais da reforma protestante, que estão ali em contraposição a muitos absurdos ou heresias, queira você entender da forma melhor que convier, que estavam acontecendo na igreja. E a ideia, principalmente de Lutero, era reformar, por isso reforma protestante, mas a de Calvino não. A de Calvino era construir realmente uma outra igreja,
Mas Lutero chega também a esta conclusão: não dava mais para reformar. Tanto é que hoje em dia ele é considerado, Lutero, como traidor, porque ele era um monge agostiniano. Calvino não era ligado à igreja, não era um devoto, então já se esperava isso dele, mas de Lutero não. Por isso a revolta hoje dos romanos contra ele parece que é mais acentuada, porque ele estava lá, fazia parte. E então, irmãos, as palavras em latim, mas a cada uma delas, os irmãos estudaram aqui as Escrituras, Cristo, a fé, a graça, resumem o sentimento dos reformadores, o pensamento, a teologia, porque era para exatamente combater as coisas que estavam acontecendo que eram contrárias a isso. A infalibilidade papal, por exemplo, né? É o que o Papa falava, ou os dogmas, né, da igreja, ou os costumes. Os dogmas são declarações acerca da verdade, não são a verdade, mas nesta época estavam substituindo a própria verdade. A Bíblia estava sendo deixada de lado, que era um material laborioso, caro, e somente o alto clero e a alta sociedade que tinha acesso às Escrituras. Já era difícil o acesso às Escrituras. Com mais essa situação, a interpretação só cabe. Então, os dogmas tomaram mais força do que a própria lei de Deus. Então, a Escritura, somente a Escritura, para combater esse tipo de situação. Ainda que as pessoas venham a dizer, ficamos com a Escritura, porque ela está acima de qualquer declaração. Se você tem uma declaração sobre a lei, ela não substitui a lei. A lei é mais importante. Os estudos, as declarações que se fizerem serão apenas para compreensão, para se popularizar, mas não substitui a lei. Foi esse o pensamento. E assim Cristo, né, o único intercessor, mediador entre Deus e os homens. A fé não é as obras, não vão fazer aquilo, não vão comprar aí a simonia, a indulgência, inteiramente pela graça também. A graça não vou comprar, não é por esforço humano, mas recebemos graciosamente. Vários exemplos nós temos na Bíblia sobre isso, né? Naamã, indicado, né, por uma menininha que era escrava da sua esposa, dos despojos de Israel. Esta menininha indicou o caminho da salvação. Diz ao meu Senhor para ele ir para Israel, que vai ver que tem profeta. Naamã vai com toda a riqueza, com uma boa riqueza, né, na sua caravana. Quando chega lá, Eliseu nem se dignifica a recebê-lo e manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele reclama, né? Abana e Farfar são rios de água cristalina, não mandaram nesse rio. Aí os seus generais, se fosse difícil, o senhor não faria? E quando, depois do 7º mergulho que se vê curado, ele volta-se para Eliseu e quer dar os presentes. Ele não recebe. Ele não recebe. Para dizer o quê? Você não comprou, foi Deus que te deu graciosamente. Aí houve o problema de Geazi, que foi lá buscar e acabou ficando com a lepra. Porque a questão ali não era comprar a dádiva de Deus, não era comprar a bênção de Deus, era graciosamente Deus o concedeu. E mais do que a cura, Naamã se encontrou com Deus. E isso a gente já vê, né, os resquícios da graça. Mas nesse período da reforma, na Idade Média, agindo como Geazi, como se comprasse o pedacinho do céu, comprasse a graça. Então, esses pontos, 5 pontos, vão resumir o pensamento, a teologia dos reformadores. E este ponto que estudaremos hoje, irmãos, o 5º, somente glória a Deus, somente glória, irmãos, os 4 outros solas vão apontar para este: a Escritura, a fé, Cristo, a graça, vão apontar. É a primeira pergunta do nosso catecismo, o catecismo
da Confissão de Fé de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar para sempre. Esta é a finalidade do homem: glorificar a Deus, algo que ele não negocia. Não há barganha, não há troca. Isso a gente percebe desde a queda de Satanás, que tentou usurpar o trono de Deus. E o que aconteceu? Uma vez uma irmã perguntou: pastor, será que Deus é amor, não perdoaria o diabo, não? Eu falei: minha irmã, mas o problema é que ele rejeitou diretamente o ápice, o Senhor. Quem é que vai interceder por ele? Ele rejeitou diretamente a Deus, e o pior, tentou ser igual a Deus. Aí fazemos referência a outro texto, a queda do homem, lá em Gênesis. O que está acontecendo ali? Ele tinha o seu acesso a todos os frutos, a todas as árvores do jardim, mas uma lhe foi vedada. E aí a tentação do inimigo, através da serpente, foi criar no homem exatamente aquilo pelo qual Satanás foi expulso dos céus. É saber o que Deus sabe, é ter o poder que Deus tem. Isso seduziu ao homem e à mulher, seduziram a ambos. Eles foram seduzidos por isso. A questão não era, enfim, o fruto. Eles tinham todos os frutos ali, mas por que daquela árvore proibida? Porque os tornaria iguais a Deus, com o mesmo conhecimento de Deus, com a mesma visão de Deus. Não é? Vai abrir seus olhos, vocês vão enxergar. E essa foi a tentação. Parece que tem sido, ao longo da história, né? Um outro texto que nós vamos verificar aqui, sobre Acais, o sacerdote, o seu sacerdote, sobre a questão de copiar no altar, é a mesma questão de agradar ao homem, o homem no centro e não Deus. Então o caminho da humanidade, não só o caminho da igreja, em Cristo, no advento de Cristo, do Novo Testamento, Cristo veio pessoalmente e nos ensinou. E aí construiu a sua igreja, firmado na rocha que é Cristo. Na ressurreição do Senhor, todo domingo comemoramos isso, mas a igreja, no seu caminhar como humanidade, também foi desviando deste propósito, de dar a Deus, somente a Deus, glória, só a Ele, como está aqui na Shema Israel. Ouve Israel, eu sou o único Deus, não existe outro, e Ele não negocia isso. A quem devemos nos prostrar, render glória, nos dedicarmos, devoção, dedicação. O fim principal. Nós somos criados para um propósito, com o fim principal: glorificar a Deus. Mas aí a igreja começa de novo a percorrer o mesmo caminho que Adão e Eva caminharam lá na tentação. Quando a gente chega na Idade Média, né, a Era das Trevas, tem um filme Rei Arthur, com Clive Owen. Acho muito interessante a missão dele no filme Rei Arthur. O ator principal chama atenção, era resgatar o sobrinho do Papa que estava nas fronteiras do Império Romano. Ele tinha que ir até lá com um grupo, resgatar esse sobrinho, levando de volta para Roma, porque estava na fronteira com os bárbaros. E seria a última missão depois dele e os seus cavaleiros irem para casa. Quando ele chega lá, me chama a atenção no filme, os camponeses estão na porta do castelo e, fazendo alusão ao sobrinho do Papa, eles dizem assim: tudo o que ele diz é a voz de Deus, o que ele fala é a voz
que ele fala, ordena, é a voz de Deus. Quando ele desce, ele observa que tem uma masmorra, uma prisão lacrada, fechada com alvenaria. E ele pede para derrubar aquilo, e os seus amigos que são pagãos falam para ele: é esse o teu Deus cristão? Quando ele entra lá, as pessoas estão condenadas a morrerem ali dentro daquela prisão, e ele liberta as pessoas, dizendo: ó, não é isso que o meu Deus quer. As cruzadas mostram também as atrocidades que foram feitas em nome de Deus. O pretexto era libertar o Santo Sepulcro, Jerusalém, que não estava mais sob o domínio de Roma, dos ocidentais, mas o domínio dos infiéis, o domínio dos pagãos. E quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram estraçalhadas em nome de Deus. E aí vamos observar uma Europa devastada por esses mandos e desmandos em nome de Deus. E aí nós vamos ter resultados sobre tudo isso que está acontecendo na história da Idade Média, que vai culminar lá no século XVI, na Reforma. O humanismo foi uma delas. O homem passa a ser o centro. O antropocentrismo. Não, a Europa estava devastada de tantas atrocidades que foram feitas em nome de Deus. Então, vamos tirar um pouco Deus do centro e colocar o homem. Aí nós vamos ver depois o Renascimento, que é a expressão do humanismo nas artes, né? O corpo humano passa a ser esculpido, desenhado, pintado. As artes cênicas, né? No teatro e tantas outras coisas começam a difundir as ideias, tirando Deus do centro e colocando o homem. Essa era a ideia principal. Mas isso já vinha acontecendo, né? Deus sendo deixado de lado há muito tempo. Quando o homem passa a ditar, como queria ser adorado? Exemplo, né? As missas que eram rezadas em latim. Havia uma grande divisão, o altar lá no canto, na frente, o centro da nave sem banco, sem nada, as grades lá na frente, logo depois da porta. As pessoas ficavam espremidas lá, porque o profano não poderia ter acesso ao santo, então tinha essa divisão. E o sacerdote que rezava a missa em determinados momentos virava-se para o povo em latim, para o povo prestar atenção onde é que estava acontecendo o culto, e depois voltava-se para o altar. Ou seja, não era isso que Deus estabeleceu para ser servido, para ser adorado. E aí veio a Reforma Protestante, diante dessas situações, tentar consertar isso. E esses 5 solas vão resumir, e o quinto, os 4 vão apontar para ele. Deus é o centro. O centro da nossa adoração, da nossa vida. Nós somos criados por Deus para adorá-lo, e não com outro propósito. E quando o homem se afasta disso, olha o que aconteceu na Europa devastada. O humanismo colocou isso bem claro: o homem no centro. Mas já vinha acontecendo há muito no seio da igreja, e ela precisou ser combatida. Outro texto, irmãos, que nós iríamos observar é o texto de 2 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 10. 2 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 10. Olha, isso acontece
no Antigo Testamento e vai refletir na Idade Média, e podemos depois contextualizar essa situação. Assim nos diz o texto: então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também o rei Acais ao sacerdote Urias, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele. Porém, o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. Fez Urias, o sacerdote, segundo tudo quanto o rei Acais lhe ordenara. O rei Acais cortou os painéis dos suportes e de cima deles tomou a pia e o mar, tirou de sobre os bois de bronze que estava debaixo dele e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado, que edificaram na casa, e a entrada real pelo lado de fora retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Urias, irmãos, estava esquecendo que ele era sacerdote do Senhor e não sacerdote do rei Acais. Importava mais aqui para Urias agradar ao rei Acais, que está copiando um altar de Tiglat-Pileser, dos inimigos, do mundo, do paganismo, e ele havia esquecido que séculos antes o próprio Deus ordenara a Moisés a construção do altar, a disposição dos objetos dentro do tabernáculo, posteriormente dentro do templo. Mas para Urias importava mais agradar ao homem do que agradar a Deus. Estamos falando aqui de questões culticas, de questões litúrgicas, do serviço ao Senhor. Lembra qual foi o motivo para que Moisés tirasse alegado, né? Dito por Deus, para que Moisés alegasse para tirar o povo do Egito? Diga para ele que eu quero que o povo vá me servir caminho de 3 dias no deserto, ou seja, serviço, culto, liturgia, a mesma coisa. Deus está chamando o povo para servi-lo, para cultuar a Ele, e lá no deserto Ele mostraria como queria ser adorado, e assim o fez, passo a passo, milimetricamente, séculos antes aqui de Urias.
mas ele queria agradar ao rei Acais, que foi lá no mundão, lá no reino que dominava, no rei que dominava, e copiou dele, porque achou bonito, dá arrepio. Pastor, esse culto, pastor, é bonito, dá arrepio, mas então vamos fazer um culto para dar arrepio. Não é você que tem que sentir arrepio, é Deus que tem que se agradar. E como ele vai ser agradado? Cultuando a Deus como ele quer ser servido, ser adorado. Não são os modismos que vão ditar. Essa questão de pouca luz, de muita luz, disso, aquilo, é uma questão administrativa, né? Ou temperatura do ar, questão administrativa, mas existem formas, principalmente a glória a Deus, Deus como centro do culto, que não é negociado. Algumas questões podem ser até relevadas, né? Os tempos são difíceis, né? E diferentes. Estamos transmitindo culto. Eu estou tomando cuidado aqui, escolhendo as palavras, né? Para minha filha que está lá em Manaus nos assistindo. Naquela época não tinha. Então nós nos adaptamos ou nos contextualizamos. Mas Deus sendo tirado do centro do culto, o homem sendo adorado, voltamos lá ao caso de Urias e ao caso de Adão e Eva. O gostinho do poder de ser igual a Deus, sou eu que curo, o cuspe santo, o casaco santo, a metralhadora santa do Senhor. Aí as pessoas caem porque eu sacudi meu casaco. Onde está Deus no centro disso? Então, só lhe digo glória, a gente precisa revisar a todo momento. O culto está sendo voltado para Deus, Deus está se agradando do culto. E o culto, que significa serviço, liturgia, é no nosso dia a dia também. Aqui o fazemos de forma coletiva, congregacional. Mas e na nossa vida individual? Deus está se agradando? Como nós estamos? É o nosso currículo. Nós, pastores, né? Olha, eu fiz isso, funcionado, foi na minha gestão. Olha, a igreja está toda reformada. Fui eu que fiz, como se fosse ele sozinho, né? Também sou assim, né? Estamos. Vamos entregar o currículo, né? Nós, pastores. Falamos nós, os sacerdotes, né? Aí listamos lá todos os cursos que fizemos, todas as igrejas que passamos. Sim, os irmãos têm que conhecer. Mas será que um pouquinho nisso não está um pouco do egocentrismo nisso, né? Está deixando um pouco Deus de lado? Alguém já colocou no currículo para se apresentar para cantar com os irmãos do coro, né? Para ensaiar os irmãos do conjunto? Olha, eu oro 3 vezes por dia, 4 vezes como bom judeu, né? A hora terceira, a hora sexta, a hora nona e a meia-noite. Ou seja, a hora terceira, 9 horas da manhã, a hora nona, meio-dia, a hora sexta, meio-dia, a hora nona, 3 horas da tarde. Olha, Atos 3, né? Pedro e João, a hora nona, 3 horas da tarde, e meia-noite. A Bíblia registra em Atos, Daniel, né? 3 vezes no dia. Os judeus aqui tinham o costume de 4 vezes. E nós, quantas vezes nos dirigimos ao nosso Deus? Colocamos isso no currículo? Olha, eu leio a Bíblia 3 capítulos por dia. Eu já pensei nisso, só para o currículo que eu fizer, eu vou colocar, olha irmãos, eu oro tantas vezes por dia, eu leio a Bíblia tantas vezes, tantas horas, tantos capítulos por dia. Se a gente colocasse isso, seríamos escolhidos para cantar no coro, para ser o regente, para ser o pastor da igreja? Não! Parece que a gente não quer isso, a gente quer, não, o pastor tem mestrado. Mas lá no mestrado você orava? Você lia a Bíblia lá no mestrado? Estou falando de mim, o pastor, para a gente ter uma ideia para onde nós caminhamos. Mostraram uma figurinha muito interessante, você já deve ter visto ela.
pastor chega assim para a sua equipe: olha, o que nós vamos fazer para melhorar as nossas atividades? Aí o botou iluminação, aí o botou um som mais potente, aí o ganhado falou assim: Jesus, para tornar o culto mais atrativo e interessante. Aí o pastor defenestrou, né? Jogou o camarada pela janela. Sai, rapaz. Ou seja, se a gente apresentar a Bíblia, se apresentar a oração, Jesus, Deus no centro, vão defenestrar a gente, porque a gente está tão acostumado com o homem no centro, o homem buscando a glória para si. E foi muito bom a igreja de Marechal Hermes fazer esses encontros aqui com os irmãos no mês da reforma, lembrar os 5 solas e saber que os 4 vão convergir glória somente a Deus, somente a Ele, Deus. Então a primeira pergunta, quando acabar todo culto, irmãos, Deus se agradou do nosso serviço que acabamos de prestar para Ele? E aí, como o culto não se restringe a estas 4 paredes, né? Agora vai o meu culto diário, particular, e com aquelas pessoas que eu vou conviver ao longo da semana até o próximo domingo. Deus tem se agradado? Ou eu tenho feito como Urias? Prefiro copiar o mundo das suas ideias extraordinárias para trazer aqui para a igreja. Urias fez isso, irmãos. Trocou o altar do Senhor, um altar que séculos antes Deus havia dado milimetricamente como deveria ser feito para Moisés. Deu o croquis, deu a planta, mas Urias rejeitou, porque pegou a planta que o rei Acais havia mandado para ele, para copiar o altar do mundo pagão, onde os sacrifícios a supostos deuses eram feitos, para ter um igualzinho aqui. Será que às vezes a gente não está fazendo isso também? Na nossa igreja, no nosso dia a dia, na nossa vida. Por isso eu observo muito essa questão, irmãos. Esse é o entendimento. De só lhe digo glória, de glória somente a Deus. Toda a glória é devida somente a Deus. A salvação, irmãos, é realizada inteiramente pela sua vontade, a sua ação. Vem de Deus, parte do Senhor, irmãos. Eu me lembro do ex-vice-presidente José Alencar, uma expressão cristã, irmãos. Ele falou: se Deus quiser me levar, Ele não precisa do câncer. E se Ele não quiser me levar, não vai ser o câncer que vai fazer isso, irmãos. É mesmo. As nossas vidas estão na mão de Deus. Nós pensamos às vezes que estamos tirando Deus do centro e nos colocando lá. Olha o outro exemplo aqui de Jonas. Deus mandou ele para Nínive. Ele foi para onde? Para Tarsis. Onde é que é Tarsis, irmãos? Seria a Espanha, por ali, Gibraltar, por ali. Era o mundo ideal, era o mundo dos sonhos. É para lá que todo pastor quer ir para a igreja, né? É assim, Deus nos vocaciona, a gente se dispõe, como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, mas a gente quer escolher o caminho. Não, Senhor, eu estou aqui, mas deixa eu ir para ali. Eu quero ir para Tarsis, lá é o mundo ideal. Lá tem as ovelhas ideais, lá tem a igreja ideal, tem um orçamento ideal. Não vou precisar ficar arrancando cabelo aqui. Olha, mas está tudo certinho. Deixa eu ser pastor ali? Não, rapaz. Quero que você vá para Nínive, sabe? Imagina o estábulo, né? Imagina o estábulo. Alguém tem que limpar, alguém tem que tirar a erva daninha. A gente vê os estádios, um gramadinho bonito, quando a gente passa em algumas casas, né? Tem um jardim maravilhoso, mas dá trabalho para o dono ficar arrancando ali a erva daninha. E a erva daninha é daninha mesmo, né?
Você arranca ela aqui, daqui a tantas horas ela nasce de novo. E você vai arrancando, vai arrancando. É esse o nosso trabalho. Aqui na igreja, na nossa casa, no nosso lar, nas escolas, no dia a dia. Quando o cavaleiro chegar desfilando com o seu cavalo, como é que ele vai encontrar o estábulo? A gente quer ser cavaleiro, né? Chegar no cavalo bonito, mas lá no estábulo tem que ser limpo, cuidado. O cavalo tem que ser cuidado. No jardim, a erva daninha tem que ser tirada. Aquele capim bravo, senão vai enfeiar aquela grama bonita. E assim somos nós também. Mas a glória, Deus, Senhor, obrigado, eu tenho um estábulo para limpar, eu tenho um gramado para deixar bom, Senhor. É a minha função como mordomo, como administrador. Adão, né? Lembra Adão, né? Quantos frutos, quantas árvores, Senhor. Aquela ali, não vou chegar lá, vou cuidar dessas aqui. A glória somente a Deus. Mas aí ele foi tentado em tirar Deus do centro e querer ser igual a Deus. E aí acabou, né, sendo expulso de lá e trazendo sobre si toda a maldição e o pecado que trouxe as suas consequências. Mas aí em Cristo Jesus, somente em Cristo, segundo Adão, foi restaurado todas as coisas. Não em santos, não em outros intercessores, mas somente em Cristo. E apontam para somente glória a Deus. Tem os irmãos que fizeram aqui a declaração de Cambridge, né? Acho muito interessante a definição. É como se fosse um tratado que eles fizeram sobre o sólido glória, né? Eles dizem assim, os irmãos lá de Cambridge fizeram um tratado sobre os 5 solas da reforma, e eu vou reproduzir para os irmãos. Eles dizem assim: a erosão do culto centrado em Deus. Onde quer que na igreja se tenha perdido a autoridade da Bíblia, onde Cristo tenha sido colocado de lado, o Evangelho tenha sido distorcido ou a fé pervertida, sempre foi por uma mesma razão: nossos interesses substituíram os de Deus, e nós estamos fazendo o trabalho dele a nosso modo. A perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje é comum e lamentável. É essa perda que nos permite transformar o culto em entretenimento, a pregação do Evangelho em marketing, o crer em técnica, o ser bom em sentir-nos bem, e a fidelidade em ser bem-sucedido. Como resultado, Deus, Cristo e a Bíblia vêm significando muito pouco para nós e tem um peso irrelevante sobre nós. Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos, os apetites de consumo ou nossos interesses espirituais particulares. Precisamos nos focalizar em Deus, em nossa adoração e não em satisfazer nossas próprias necessidades. Deus é soberano no culto, não nós. Nossa preocupação precisa estar no reino de Deus, não em nossos próprios impérios populares ou êxito. Reafirmamos em Sólido Glória que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos
apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciamos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Por isso, contextualizando, voltemos somente glória a Deus. Deus está se agradando da minha devocional, Deus está se agradando do meu culto diário, do nosso culto coletivo. Se Ele te responder sim, meu irmão, minha irmã, este é o caminho. Aquela menininha do caso que eu citei de Naamã, uma menininha que foi dos despojos de Israel, foi pega para ser escrava da esposa do grande general Naamã, foi ela que apontou o caminho para a cura de seu Senhor, e mais que a cura física, a cura da sua alma, porque ele se encontrou com Deus, viu que realmente havia profeta em Israel. E assim somos nós, como esta menininha, os pequeninos, que vão indicar o caminho para aqueles tantos que estão perdidos. Achem o caminho de volta, se encontrem com Deus. Quero terminar citando lá em Lucas a ocasião festiva quando Jesus tinha 12 anos de idade. Os pais de Jesus, José, Maria, junto com a caravana, foram até Jerusalém para as semanas festivas da Páscoa, e lá comemoraram a Páscoa. Quando terminou, como costume, eles voltaram, retornaram, saindo de Jerusalém com toda a caravana. E como costume daquela época, o grupo dos homens ia na frente, o grupo das mulheres ia atrás, e eles iam caminhando. José na frente, pensava que Jesus, no grupo das crianças, estava junto com o grupo das mulheres atrás. Maria, por sua vez, pensando que Jesus com as crianças estava no grupo da frente com os homens. As crianças corriam para lá, corriam para cá, e assim caminharam, diz o texto sagrado lá em Lucas, o dia inteiro. Quando, no entardecer daquele dia, abaixaram o acampamento, armaram a tenda, José encontra-se com Maria, e aí vem aquela pergunta: e Maria, cadê Jesus? Olha, não está contigo não? Já viu essa história antes, né? E aí eles começam a procurar Jesus, entre os da caravana, e Jesus não estava lá. Diz o texto, eles caminharam um dia, que eles fizeram o caminho de volta. Não era um caminho fácil, irmão, imagine. Já estava chegando a noite, eles não caminham de noite, e com a dor de ter perdido um filho, diz que eles voltam a Jerusalém, e ainda demoram mais 3 dias, e encontram Jesus no templo, ensinando aos doutores. Isso nos ensina como a história da igreja também, desde Adão também, a história antiga, bíblica também nos ensina, que assim como José e Maria, nós temos a possibilidade de perder Jesus pelo caminho. Nas nossas reuniões, deixamos Jesus na pista e não nos damos conta disso. Caminhamos o dia inteiro, vamos para a reunião de oração, vamos para reuniões administrativas, mas Jesus está lá na pista, esquecido, porque deixamos Ele para trás e não percebemos isso. Mas diz o texto que José e Maria fizeram o caminho de volta. Se caso você, meu irmão, e você que nos ouve, do culto da sua igreja, e você é responsável pela liturgia da sua igreja, percebeu que perdeu no entardecer da sua vida, do seu ministério,
Faça como José e Maria, faça o caminho de volta, entre em Jerusalém, ache Jesus, que Ele acha você. Deus te abençoe.